Olha essa música. Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. Não é linda? Maravilhosa. Ai, é demais, né, gente? A dança tá legal também. Hoje vou. Não, a dança tá legal. A dança do Sérgio, não posso me empolgar aqui, né, gente? Mas tudo bem. E aqui ao meu lado hoje, Flávio Prado. Olá. E o grande Osmar Garrafa. Boa. E o programa, vocês já viram, né? Tá cheio, tá misterioso, tá com esse clima maravilhoso. Sextou, né, gente? Vamos falar das apresentações de reforços no Corinthians e no São Paulo. Já o Palmeiras está tentando fechar também uma nova contratação. No Santos acabou a espera. 2 jogadores foram anunciados hoje. Tem ainda novidades do Flamengo. A gente volta depois dessas dicas. Sobe o som, Pacheco! Estamos de volta, pessoal. A gente começa a Gazeta Esportiva falando da notícia que deixou hoje todo mundo muito triste, hoje todo mundo muito abalado. O humorista, apresentador, escritor Jô Soares faleceu aos 84 anos de idade. Hoje São Paulo e o Brasil amanheceram mais tristes e faleceu aqui em São Paulo. Ele já estava internado há algum tempo no Hospital Sírio-Libanês. O mundo do futebol vem prestando muitas homenagens a um dos mais ilustres torcedores do Fluminense. O próprio tricolor das Laranjeiras se pronunciou lamentando a morte. O Pelé também deixou sua mensagem, assim como o Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional e RB Bragantino. As postagens das equipes só aumentam. Jô Soares costumava envolver muito o esporte nos quadros dele, inclusive eternizando na década de 1980 o bordão "Bota a ponta, Tele!". Vocês lembram disso? "Bota a ponta, Tele!", em referência ao treinador da seleção brasileira na época. Então fica aqui a nossa mensagem de apoio, de solidariedade à família, aos amigos do Jô. E todo mundo se sente um pouco da família do Jô Soares, não é? Ele fez muito parte da minha história, fez muito parte assim, de tudo que eu vivi e olhei e estudei em televisão. O Jô Soares é, acho que um dos maiores nomes assim, da televisão brasileira. Flávio. Sem dúvida, eu tive alguns contatos com o Jô, realmente é uma figura excepcional, né? Sempre acompanhando o trabalho dele, aprendendo com o que ele fazia, teatro. Ele escreveu um livro junto com Armando Nogueira e com Roberto Milete sobre a Copa de 54, que era a Copa dele, né? A Copa que ele viveu, na época ele morava na Suíça. Enfim, sempre teve muita ligação com o futebol, com o esporte. Participei de algumas mesas com ele, debatendo futebol com ele. O Jô gostava muito de futebol, né? Era um homem ligado ao futebol, torcedor do tricolor das Laranjeiras, mas como disse a Michele, todos nós muito sentidos pelo Jô, que era um artista completo. E a televisão brasileira, ela faz, né? Ela tem uma trajetória que obviamente você tem que contar a passagem do Jô Soares por ela. Vivo gordo, né? Não tem como você não falar de televisão no Brasil sem falar de Jô Soares. E ele foi esse primeiro entrevistador que fazia esses talk shows, né? Hoje nós temos vários, mas ele que fazia esse talk show de conversar, né? Junto. Essa febre de podcast que está por aí, o Jô Soares já fazia isso há muito tempo atrás, né? Muito culto, muito inteligente, como a gente sente, né? Como a gente sente. Bom, agora vamos para a nossa enquete do dia. De olho na Libertadores, Corinthians e Palmeiras devem escalar aí reservas no final de semana, nessa rodada intrusa do Brasileirão nesse final de semana. O que vocês acham? Só o Corinthians deve colocar reservas? Só o Palmeiras deve usar os reservas? Os dois têm que colocar reservas ou nenhum dos dois deve colocar os reservas? Vote lá no site gazetaesportiva.com, tá bom? Você pode usar o QR Code que aparece. Cadê o QR? Aí o QR Code, para entrar lá direto no site. O que vocês acham? Vai com reserva? Eu sou muito pragmático. Para mim, o Corinthians já foi na Libertadores, não tem como virar o resultado com o Flamengo. Da Libertadores? Como é que é? Então o Corinthians tem que desistir da Libertadores. Eu não sei se desistir é a palavra, mas eu priorizaria o Campeonato Brasileiro onde ele está perto do Corinthians. E se o Corinthians jogar se o Palmeiras jogar com o time reserva, mais ainda uma chance dele se aproximar. E é um jogo onde ele pode se aproximar. Ele joga em casa, teoricamente com o time titular contra o time reserva. Então eu priorizaria o Campeonato Brasileiro. O Corinthians ganhando, se aproximando, o Palmeiras imaginando que possa tropeçar com o Goiás com o eventual time reserva.
Mas eu sou bem pragmático. É acho um que dilema, o Corinthians... né, Garrafa? O que faz? Faz isso que o Flávio falou, coloca o time em reserva para não se distanciar ali no Brasileirão, ou põe o time titular então, e aí tem o outro jogo. Tem que contar com o Palmeiras, com o time reserva tendo problema com o Goiás. Você tem que fazer a leitura não só da planilha médica, a planilha do campeonato. E aí entra essa leitura do Flávio. O Corinthians na Libertadores pode se classificar? Pode, mas um simples acaso. O que o Corinthians não pode, na terça-feira, é passar vergonha lá contra o Flamengo. É isso que o Corinthians não pode fazer. E deixar ver o que vai acontecer no jogo. A prioridade do Corinthians tem que ser o jogo de amanhã. Entrar com o que tem de melhor, acabar com a tal da pré-temporada. Porque o Corinthians está em pré-temporada, né? O Vitor Pereira não achou um time, ele fica olhando só a planilha do departamento médico e fica, tira aqui, ele nunca conseguiu montar um time. Então, o Corinthians tem que ir com força máxima e o Palmeiras criou uma gordura no Campeonato Brasileiro. Ele tem aí 4 pontos de vantagem. Ele mesmo com uma equipe alternativa, não precisa ser toda reserva, com uma equipe alternativa ele pode obter um bom resultado com o Goiás, mas se tropeçar ele ainda tem essa gordura para enfrentar o Corinthians na outra semana. Então, só o Palmeiras, no meu entendimento, que pode preservar jogadores na partida desse final de semana. O Corinthians tem que ir com o que tem de melhor em tudo. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, pessoal, eu sei que tem muita gente esperando para saber quem vai ganhar o presentaço que nós anunciamos durante toda a semana aqui no Gazeta Esportiva. Essa bola da Topper vai para Franciele Cristina de Paula. Franciele Cristina de Paula, parabéns, Franciele. A nossa equipe das redes sociais vai entrar em contato com você, tá? A bola é sua, presente da loja @goldeplaca, lá de Santo André. Valeu, Leandro! Amanhã tem jogaço no Morumbi. O São Paulo vai receber o Flamengo, difícil também, né? Pelo Brasileirão. Fica de olho nessa reportagem do Alexandre Silvestre. São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo, rivais históricos. Gigantes do futebol brasileiro que já brigaram muito dentro de campo. Isso sem falar que o mito, num passado nem tão distante assim, a época técnico do Flamengo foi campeão brazuca em pleno Morumbi em cima do São Paulo, mas teve a faixa carimbada, viu? Recorte dos duelos entre tricolores e rubro-negros entre 2017 e 2021. Em 9 jogos, o São Paulo venceu meia dúzia e empatou 3. Chegou até a eliminar o poderoso Mengo da Copa do Brasil. Ano passado, porém, contudo, entretanto, o Mengão mudou a escrita e meteu 2 goleadas para cima do São Paulo, lá e cá, 5-1 e 4-0. No primeiro turno do Brasileirão desta temporada, mais um triunfo dos cariocas, 3-1 no Rio. Resta aos paulistas darem o troco neste sábado. É o desejo de Rogério Ceni e comandados que atuam em casa, até porque o São Paulo está ficando para trás na tabela. Zona do rebaixamento querendo pintar no espelhinho retrovisor, sabe como é, né, Zé Mané? O Flamengo, do seu Dorival Júnior, que briga pelo título nacional também, não quer vacilar não. Vai que o Palmeiras dispara na ponta. O problema para ambos é que tem Sula para o Tricolor e Liberta para o Mengo no meio da semana que vem. Será que esse detalhezinho tira um pouco do brilho do jogo de amanhã no Morumbi? Certamente vai tirar alguns titulares do jogo, imagino eu. E aí, nesse caso, quem sai ganhando ou perdendo? Muito bem, o que a gente pode esperar desse jogo, Flávio? Eu não acredito que o jogo seja ruim, mesmo que eles joguem com os times reservas. São 2 times com técnicos que gostam do jogo, devem partir para o jogo, então eu estou imaginando que vai ser um jogo legal de qualquer forma. Para mim o Flamengo é favorito em qualquer hipótese. Os 2 times reservas, aí o favoritismo do Flamengo é disparado. O Flamengo com o time reserva, São Paulo com o time titular, ainda assim eu acho que o Flamengo é o favorito. O São Paulo tem que se preocupar com a Sul-Americana, Sul-Americana, onde ele tem chances reais. No Campeonato Brasileiro é só tentar melhorar a classificação, mas a briga dele não está nessa competição. Então tem que tentar dar o que puder dar no jogo lá do Ceará, né? Que 1-0 foi no limite, então vai ser muito exigido no jogo na volta. O São Paulo está aí na possibilidade iminente aí de avançar a fases importantes, tanto da Sul-Americana como da Copa do Brasil, mas não pode descuidar no Brasileiro, porque o São Paulo está a 6 pontos da zona de rebaixamento. Ele pega, isso também, né? Ele pega o time do Flamengo, mesmo que seja reserva, o Flamengo é favorito,
Mesmo que o São Paulo venha com o titular e o Flamengo com seu reserva, o Flamengo é favorito no Morumbi. E depois, sabe qual é o próximo jogo do São Paulo? É o Bragantino, que está numa única competição, que é um time extremamente ajeitado. Então o Bragantino, o São Paulo vai pegar o reserva do Flamengo, que é muito bom, e vai pegar o Bragantino, que é um time muito ajeitado e que está com fôlego, está com o tanque cheio. Se ele não fizer um ponto, ele fica numa zona de risco. Se ele perde esses 2 jogos do Campeonato Brasileiro, ele se complica. Então a situação é muito complicada e o Rogério vai ter que dosar o elenco, medir forças. O jogo do final de semana é importante para o São Paulo. E o Flamengo é favorito, né? O reserva do Flamengo tem Claro, enfim, é um timaço, né? Bora então para o CCT da Barra Funda conversar com o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. O Tricolor apresentou hoje o atacante Naruel Bustos, é isso? O que ele falou de mais importante? Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? É o Bustos, atacante argentino, que estava num time de segunda divisão do futebol espanhol, da Europa. É jogador do Grupo City. O São Paulo tem boa relação com esse grupo. O garoto chega para defender o São Paulo por empréstimo, por uma temporada. Pode até esticar esse vínculo caso vá bem. Já treinou, mas acho que não vai ser relacionado para o jogo contra o Flamengo ainda não, porque ele precisa de mais tempo de treinamento. Jogador que vem para disputar a Copa Sul-Americana em caso do São Paulo avançar, passar pelo Ceará e ir para a semifinal. E que vai disputar também o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil já era, porque as inscrições já se encerraram. Jogador muito tímido nessa entrevista, viu, Michele? Ainda precisando do auxílio de um tradutor, de um intérprete. Deu respostas curtas, objetivas. Ele que é fã do Carlito Tevez, ídolo do Chico Lang, procura se inspirar, se espelhar no estilo de jogo do Tevez, um jogador muito aguerrido. Disse também que joga nas 3 do ataque, pode ser numa ponta, na outra, mais enfiado entre os zagueiros, e que já tá super parça do compatriota dele, o Caleri. E se a torcida diz nas arquibancadas, toca no Caleri que gol, pode dizer a mesma coisa em relação ao Bustos? O gringo responde. Sí, sí, a ver, trataremos que siempre la pelota quede dentro de los 3 palos, pero bueno, quien meta el gol y quien sea el resultado para nosotros positivo, vamos a festejar todos juntos. Así que... lo de Carlitos Tevez, sí, siempre he sido un jugador que le gusta meter, que le gusta siempre ir al frente, así que voy a aportar mi granito de arena para que el equipo pueda conseguir los objetivos. Trechinho aí de apresentação do Bustos, novo atacante do São Paulo que segue negociando com o Grupo City para ter um zagueiro, o venezuelano Ferrarese, que também jogou em time pequeno da Europa na última temporada. Tá chegando, tudo certo, restam detalhes, o Rogério deve ganhar mais esse reforço. Já eu volto com mais São Paulo e vou pular o muro para falar do Verdão também, Michele. Muito bom, Silvestre. E esse zagueiro venezuelano, hein? O que vocês acham dele? Esse Bustos, né, o atacante. O venezuelano ainda está chegando. Esse rapaz, ele jogava no Girona, que é o time que o irmão do Guardiola toca. Eu não conheço o jogador, tá? Eu li, né? Fui me informar, obviamente. Ele é canhoto e joga pelo lado direito, preferencialmente. Jogador de lado de campo. Não é um jogador de fazer muitos gols, até para ser um jogador de lado de campo. E vem, no meu modo de entender, basicamente para tentar suprir a saída do Rigoni. É por aí, é um jogador mais ou menos no mesmo nível do Rigoni. Não acredito ser jogador para mudar o patamar do São Paulo. Não. Um jogador de composição de grupo, Flávio. Composição de grupo. Ele já não joga há um tempo, então não é um jogador que vai chegar e o Rogério já vai dar a camisa, vai ter uma adaptação. E aí, na apresentação que o Silvestre fez, dando detalhes do atleta, quando ele já até precisou de um intérprete, então ele já se sente acanhado quando chega aqui. Tá. E é natural, não é uma crítica a ele, não. Então, esse é um jogador que a gente entende que pode demorar um pouco mais para se habituar ao campeonato, aos companheiros, à língua, à alimentação, e tudo isso tem uma certa influência. O Rogério que pediu? Não, o Rogério inclusive, na coletiva... Né? Ele falou, jogador pelo lado do campo e tal. Oportunidade de mercado. A diretoria apresentou para ele aquele mais ou menos jogador assim. De lado de campo e tal, veloz, pro lugar do Rigoni. Tá na mão? Bora. Traz, bom, vamos ver. né? Vamos fazer. Melhor mais um do que ninguém, né? Bom, o adversário de amanhã do São Paulo não para de contratar, hein?
Flamengo apresentou ontem o volante chileno Pulgar. O atleta de 28 anos é mais um nome desse movimentado mercado da bola do rubro-negro. O reforço não está relacionado para o jogo de amanhã no Morumbi. O clube do Rio de Janeiro ainda busca acertar também a contratação do meia Oscar, que estava lá na China. Né? E o que vocês acham? Aí é sacanagem, né? Não é? O São Paulo traz o Naue Bustos dentro do que pode. A realidade é que é Naue que fala o nome dele? Não sei. Naue, é o nome. Como é que você falou? Como é que você falou? É N-A-H-U-E-L, né? Naue, o Naue realmente não sei. Bustos, vamos falar Bustos. Bustos é mais fácil, é uma oportunidade de mercado e tal. Não pode confundir com aquele Flamengo traz o Pulgar, que é um jogador complicadíssimo, Pulgar, problemático, né? ele é todo enrolado, teve um problema grave lá no Chile, condenação por acidente de trânsito, coisa parecida com esse negócio do Renan aí e tal. Negócio meio complicado. Mas parece que se livrou, enfim, tá liberado para trabalhar. E o Oscar, né, que tá para trazer. Olha o nível de contratação. O Flamengo contratou o Arturo Vidal. Aí você começa a falar, meu Deus do céu, né? Caramba, o Arturo Vidal, ele... Nossa, é um dos maiores nomes do futebol que joga na América do Sul nos últimos tempos. Eu até falava assim, pô, parece videogame, tava jogando o Luis Soares... O Agüero vendo o jogo, entrou o Arturo Vidal, parece que os caras pularam do videogame e vieram jogar bola aqui, pô. E o São Paulo está se virando com o que pode, né? E o Oscar, ele vem de um período longo na China, uma contratação, parece que um contrato longo aí com o Oscar. Ainda não dá para saber se ele vem, né? O Oscar não está fechado. Mas estão, né, falando em algo, muita grana, se vier essa contratação. Ele ganha apenas 10 milhões de reais por mês lá. O que ele ganha, ele paga mais da metade da folha de se você pegar individualmente os clubes aí, a folha de vários clubes da primeira divisão do campeonato. Não, mas ele não vai vir ganhando isso. Não, ele vai vir ganhando, parece que o Flamengo propôs 10%. Mas não vem ganhando pouco, que é 1 milhão. Vem ganhando pouco, não. Gente, ele vai abrir mão de ganhar 10 para ganhar 1? Parece que sim, ele vai ter que abrir mão de bastante coisa. Até porque esses caras também já estão com a vida completamente... Não só ele. Mas eu não faria isso nunca, cara. Eu não faria isso nunca. O cara chega uma hora que quer jogar no Brasil, num grande clube. Deve ser muito ruim jogar lá, hein, para abrir mão de ganhar 10 continuar na China também, você tá milionário, peraí. Sinceramente, velho. Não. O dinheiro não aceita desaforo, não. Esse sou ele. Mas eu quero os meus 10. Mas ele tem dinheiro para quantas gerações? Tem problema, faz para mais uma, tem problema. Deixa eu perguntar uma coisa. Se o Oscar vier, quem sai para ele jogar? Sendo que ele esteja, né? Não, o Flamengo dá para brincar bem lá, né? Hoje, teoricamente, o Vidal é reserva, o Cebolinha é reserva. É um baita time, né? O Flamengo tá montando um elenco que... É que a Michele toca num ponto que quando você monta um elenco, né, você tem esses técnicos europeus que aí estão, eles fazem rodízio lá na Europa porque eles têm material humano para fazer. Tá. Então você não tem um time titular. Que vai acontecer aí. Não, aí sai um, sai outro. Aí você não pode chegar num Corinthians que não tem esse material humano e sai um, sai outro, independente do campeonato. Não. Achar você que é não a mesma tem. coisa. Você não está na Europa, você não tem um elenco tão qualificado para fazer essas trocas todas que, por exemplo, o Paulo Souza andou fazendo, quando chegou no Flamengo, mas aí o Flamengo não tinha todas essas peças de reposição. O Vitor Pereira está fazendo no Corinthians. Você vê, o Abel tem mexido muito pouco. O Abel, ele preserva, assim, uma ou outra peça, mas ele mantém uma espinha dorsal. E eu tô falando do Palmeiras, hein? Com o elenco que tem. Fica uma coisa e o Vitor Pereira no Corinthians, compensação, é cada... Mas ele não tem material humano pra nada, nem pra montar time. Claro, não tem material humano. Ele não achou Ele não tem jogador pra Ele não tem um time Ele não tem jogador pra montar um time também. O Corinthians, ele só é caro. Ele tem sim, A única coisa que ele é caro. E o Flamengo, ele tá ficando uma coisa assim, meio que Bayern de Munique com Emerson Souza, tô falando em termos de nomes, né? O Palmeiras tá brigando, e tá brigando de igual para igual com o Flamengo. O Atlético está tentando chegar, mas o Flamengo está fazendo as contratações. E não sou só eu que estou de olho no português lá do Corinthians, do Vitor Pereira. Eu acho que o Corinthians, a melhor coisa que o Corinthians tem é o Vitor Pereira. A melhor coisa que ele tem. Se não fosse o Vitor Pereira, o Corinthians não estava em lugar nenhum. Então é bom ele abrir o olho. Inclusive, esse segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Esse segundo lugar no Campeonato Brasileiro é totalmente por conta dele. É bom ele abrir o olho e talvez no outro domingo, depois do clássico contra o Palmeiras, a gente pode conversar de uma forma diferente. A batata dele está assando lá. Se ele sair, é azar do Corinthians. Bom, o Corinthians segue na busca pelo Palmeiras aí na classificação do Brasileirão, né? E o Garrafa, então, preparou uma reportagem muito bacana. Dá uma olhadinha. Ainda tentando assimilar a derrota para o Flamengo na Libertadores, a ordem no timão é virar a chavinha e pensar no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Corinthians, que já foi líder da competição, está na caça ao seu maior rival, o Palmeiras. Hoje, a primeira colocação do brasileiro é do Verdão, que com 42 pontos está a 4 do vice-líder, justamente o Corinthians. Aliás,
Daqui a 2 rodadas, as duas equipes estarão frente a frente medindo forças e brigando pela liderança lá em Itaquera. No primeiro turno, o Verdão levou a melhor em cima do Timão. Jogando em Barueri, o time de Abel venceu por 3-0. Agora, Vitor Pereira tem a oportunidade de dar o troco no seu compatriota. Mas antes disso, cada uma das equipes terá mais 2 partidas pela frente. O Corinthians joga sábado contra o Avaí pelo Brasileiro e terça tem o Flamengo no Rio pela Libertadores. Já o Palmeiras, domingo recebe o Goiás no Allianz Parque e na quarta, também em casa, enfrenta o Galo Mineiro pela Liberta. Muito bem, e agora os comentários de vocês? Então, no caso do voltando naquela história, né? O Corinthians, para mim, Libertadores já era. O Palmeiras vai ter um jogo duríssimo com o Atlético. Claro que o Palmeiras saiu com uma moral elevadíssima depois do que ele fez lá em Minas Gerais, que foi uma jornada sensacional, né? Agora, o Corinthians vai ganhar do Avaí. Precisa ganhar do Avaí, não tem jeito. Será que vai conseguir ganhar lá? Será que ele vai escalar o que tem de melhor? O que ele tem de melhor? Ele não pode. Se ele entre o Fagner, entre o Fagner e o outro português que ele tem lá, o Rafael Ramos, que ele tem que escalar quem? Depende. Fagner. Qual é a condição do Fagner? Que condição? Será que o Fagner não consegue jogar? Tá escalando só de acordo com o médico, Flávio. Chega uma hora. É lógico, Flávio, vai perder tudo. Quando ele tentou. Mas vai perder o que ele não tem nada. Mas ele qual é o time dele? Por causa desse negócio, ele já perdeu o William, perdeu o Renato Augusto, que Então, agora Renato apareceu. Perdendo. Monta um time, ele precisa montar um time, Flávio. Um time. Aí você tira. Você tira 2, 3. Montar um time. Sabe como é que ele poupa, Flávio? Sabe o que ele fez contra o Botafogo? Quê? O Corinthians ia pegar o Flamengo, né? E tinha o Botafogo antes. Vou poupar o William. Olha só. Se você entender, você manda um e-mail pra mim, ó. Osmar Garrafa, Garrafa 2014 e tal. Segue aí, acha o meu e-mail, manda um e-mail pra mim. Ele tira o William. Acha aí, meu. Né? Ele tira o William do time, vai poupar o William, deixa no banco. Aí ele põe o William para jogar no segundo tempo. Se você põe para jogar no segundo tempo, isso não é poupar. Se o William aguenta 30, 40 minutos, comece com o William. O que aconteceu com o William no jogo seguinte? Tá, mas ele não... Abriu, ele tem que poupar, os jogadores não aguentam. O time do Corinthians tem... O Corinthians contratou de baseada e aleatoriamente. Aí, ele tem jogadores que não têm condição. É claro que ele quer definir o time, mas vai definir como? Se os jogadores não aguentam, Flávio, não tem condição. Tem que pegar pé. Chega uma hora, agora é a hora da onça beber água pro Corinthians, Flávio. Ele vai chegar com o elenco inteiro nas férias. Vai passar boas férias, tá sem lesão, né? Vem cá. O Corinthians é segundo colocado do Campeonato Brasileiro e chegou nessa... 4 do Palmeiras. Se perder amanhã pode ficar 7. Pode. O Flamengo está muito mais que isso e tem muito mais elenco. O Palmeiras está muito mais elenco. E o problema... E aí ele chega numa quarta de final do Libertadores com isso aí que tem aí. E você acha que tá pouco? Você acha que é pouco? Ele tá fazendo milagre. Não, mas o time do Corinthians era para ter ficado ele jogou o confronto com o Flamengo, ele jogou no mato. Ele tem os erros dele, Flávio. Não é possível. Você acha que o Corinthians tem condição de ganhar do Flamengo em qualquer hipótese? Não, ele pode fazer o que ele quiser. O Corinthians não pode fazer trocação. Eu vou dizer mais uma coisa pra você. O Corinthians e Flamengo, a diferença é tão grande que o Corinthians poderia jogar com 12. Perfeito. Os dois jogos. Então você avisa ele. Isso, tem que avisar ele que não pode jogar de igual para igual. Foi o que ele quis fazer na Arena. Ele tinha que fazer na Arena. Você queria que ele fizesse no Maracanã? Se ele fizer no Maracanã, ele apanha de 15. Ele tinha que tentar. Ele tinha que fazer alguma coisa. O Corinthians já chegou aí onde ele chegou, ele já era franco atirador. Ele tá muito além do que ele podia chegar. Ele já chegou muito além do que ele podia. Aí ele tem que arriscar. Estamos falando de futebol. Ele tem que arriscar aqui. Mas arriscar com a coerência. Ele não pode arriscar com o Cantígio marcando uma Rascaeta. Ele não pode arriscar deixando... Ele gostaria que o Vidal tivesse marcando a Rascaeta. Ele não pode arriscar. O Vidal é do outro time. Ele não pode arriscar quando ele pega o Mosquito lá. O Mosquito tem que jogar pelo lado direito, vai. Né? O Mosquito tá jogando pelo lado direito. O Adson na esquerda. O que ele faz? Ele inverte os dois jogadores. Se ele não invertesse, o que ia acontecer? Ia acontecer o quê? Perder do mesmo jeito. Mas peraí. Joga com 12. Pega então o Corinthians, põe 12. Tá bom. Contra o Flamengo vai perder sempre. Não é assim, Flávio. Não tô falando de futebol. É claro que não. Ele fez o que dava pra fazer e chegou onde não dava pra chegar. O Corinthians com esse time liderou o campeonato 6 rodadas. Ele tem mérito, mas é um absurdo não falar dos... Não tá fazendo milagre, não. Tá fazendo milagre. Não tá fazendo milagre. Nossa, metendo muito isso. Você tem o Piton e o Fábio Santos. Contra o Flamengo, você põe o Piton pra jogar. Então tá fazendo milagre. Provavelmente porque o Fábio Santos não, o Fábio Santos vai jogar agora com o Avaí. O Fábio Santos jogou contra o Botafogo. Por que ele não poupou contra o Botafogo? É a espinha dorsal do Corinthians. Ele não tem um time. Não, mas Cássio, Fagner, Fábio Santos. Fábio Santos, Gil, você pode pôr o Balbuena, né? Você já monta. Essa defesa tinha que ter jogado contra o Atlético Goianiense.
Ele não pôs essa defesa. Sim. Ele não pôs essa defesa. E no Ali depois? O que aconteceu? Tomou 2 cocos lá do Atlético Porque Goianiense. não jogou com essa defesa. Exatamente, tem que pôr o que tem de melhor. É jogo decisivo. E aí os caras se machucam, que estão machucando toda hora. Você tem razão. Nas férias vocês vão chegar inteiro, hein? Vamos preservar vocês pra sempre. É simples, o Corinthians tem vários jogadores veteraníssimos que não aguentam jogar 2, 3 jogos. É simples isso. Se o Fábio Santos tinha condição de jogar... Você tá jogando contra a ciência. O que ele tem de melhor, Flávio, o que tem de melhor, ele tem que jogar nos principais campeonatos. Ele tá fazendo. Não, quando dá pra jogar Goianiense, contra o Flamengo, ele preservou os caras. Ele quer colocar o cara melhor que ele tem, mas o cara melhor tá machucado, o outro não aguenta, o cara vai fazer o quê? Então, peraí. Dá elenco pra ele que ele faz. Ele tem um elenco desequilibrado. E o cara melhor que tem clinicamente ou o cara melhor... Eu, às vezes, prefiro um cara clinicamente não a 100%. Isso, aí ele machuca e não joga mais 10 jogos. Mas tudo bem, mas pelo menos não tinha passado vergonha com o Flamengo. Ele descobriu essa molecada, porque os veteranos que o Corinthians trouxe, nenhum tinha condição física, e o Corinthians foi trazendo de baseada, sem nenhum respeito pra assinatura do clube. O senhor é terra arrasada, ou é bom ou é ruim. Ele tem méritos. Contra o Flamengo, nesse resumo dos jogos importantes e decisivos do Corinthians... Flamengo. Isso é briga desigual, não dá pra brigar com o Flamengo. Pode pôr o time que ele quiser com o Flamengo. Então tá bom. Na cabeça desse senhor, o Corinthians tem que ir lá e tomar de 10. Na cabeça desse senhor, o Corinthians tem que ir pro Maracanã tomar de 10. Não seria surpresa. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Não quero não, pra mim tanto faz. Corta o microfone porque não dá. Ó, isso, agora cortou. Eles estão falando aqui, mas cortaram o microfone deles. Só cortaram o meu. Então vou continuar. É o seguinte, ó. O volante Fausto Vera concedeu hoje a primeira entrevista coletiva com a camisa do Corinthians. O Zé Paz estava lá no CCT Joaquim Grava e vem agora direto da nossa redação para contar como que foi, Garrafa. Assim, a gente respira um pouco aqui. Boa noite, Zé. Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí, ó. Só uma coisa, a solução é colocar o Garrafa de técnico lá no Corinthians, até porque tá viralizando na internet aí um vídeo do nosso companheiro Paulo Andrade lá da ESPN, falando sobre o Garrafa, como que ele era treinador lá na Copa Imprensa. Depois você pergunta isso daí pra ele. Mas agora vamos falar do Fausto Vera primeiro, que como você disse, foi apresentado hoje oficialmente lá no Corinthians. Ele que já fez 3 jogos com a camisa do Corinthians, já jogou contra o Atlético Goianiense, já pegou o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, jogou contra o Flamengo agora na última terça-feira aí, jogo da Copa Libertadores da América, entrou no lugar do Maicon, que estava machucado. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Maicon também. E hoje, lá na entrevista coletiva, aí o nosso glorioso Fausto Vera teve a oportunidade de falar várias coisas, responder sobre vários assuntos, e um deles, como que ele pode atuar nesse time aí do Vitor Pereira, do técnico português. Vamos ver o que disse o Fausto Vera. El entrenador ya me conocía y habló conmigo, sabe que puedo jugar en las 3 posiciones, tanto de 5 solo como de interno derecho o izquierdo, así que bueno, el partido que me tocó debutar lo hice de 5, que me siento cómodo para jugar solo de pivot y me siento muy cómodo también para hacerlo como interno por derecha. Así que en la posición que me necesiten mis compañeros y me pide el entrenador, siempre voy a tratar de dar lo mejor y bueno, sobre todas las cosas ayudar a este club y tratar de conseguir victorias. Tá, então a palavra do nosso glorioso amigo Fausto Vera, camisa 33 do Corinthians, ele que, repito, foi apresentado oficialmente hoje lá no CT Doutor Joaquim Grava, falou sobre vários temas, ele que tem contrato até junho de 2026 com o Corinthians, portanto 4 anos de contrato, uma das contratações mais caras aí do Corinthians nos últimos tempos, algo aí em torno de 5 milhões de dólares o Corinthians pagou lá o Argentinos Júniors, a ex-equipe do nosso glorioso amigo Fausto Vera, que já jogou, repito, 3 partidas aí pelo Corinthians. Eu disse para vocês sobre o Maicon, que eu dar um pitaquinho aí em relação ao Maicon. O Fausto Vera entrou no lugar do Maicon justamente aí na partida contra o Flamengo e hoje o Corinthians avisou a gente aí, avisou a imprensa, avisou todo mundo que o Maicon ele fraturou um dedo do pé esquerdo numa dividida lá com o Thiago Maia nessa partida contra o Flamengo, acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo, vai ficar fora por muito tempo, então o Fausto Vera vai ter a chance de ganhar a titularidade nesse time do Corinthians, ele que foi titular contra o Botafogo e contra o Atlético Goianiense e contra o Flamengo, acabou entrando então no decorrer da partida. E aí perguntaram lá para o nosso amigo Fausto Vera, justamente em relação à partida da próxima terça-feira contra o Flamengo, jogo 2 aí da Copa Libertadores da América, que está dando um buchicho danado aí com o Flávio, com o Garrafa, com toda a fiel corintiana. Perguntaram para ele sobre essa partida e sobre como foi estrear na Libertadores com a camisa do Corinthians. Vamos ver o que disse o Vera. Jugar con Corinthians, obviamente que es algo diferente y muy lindo por el contexto, por la cancha, por la gente que tiene el club y por el fanatismo que hay en todo Brasil.
Así que bueno, contento y ahora tratar de remontar la serie de la semana que viene, que es un partido que tenemos mucha confiança e vamos a tratar de sacarlo adelante. Falou aí, portanto, então, Fausto Vera aqui no nosso Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho na minha segunda entrada, viu, Michele? Eu vou trazer o provável Corinthians que entra em campo amanhã contra o Avaí para Osmar Garrafa arrancar os cabelos que ele tem aí na cabeça. E agora você fique à vontade aí para conversar com o nosso técnico Osmar Garrafa sobre o Corinthians e também com o Flávio Prado, viu, Mi? Daqui a pouco eu volto. Valeu, Zé. Tem que acreditar mesmo também nessa virada aí contra o Flamengo. Tem que falar que acredita, claro. Tem que falar. Uma pena esse negócio do Michael indo. Puxa vida, uma judiação, porque primeiro que qualquer pessoa que não possa trabalhar ele está voltando de uma lesão, Flávio. Não, é complicado, é triste. Que dedo será que ele quebrou do pé? Foi uma dividida e foi um lance fortuito mesmo, não teve nem maldade. Que pena. E o Fausto Vera, essa é uma contratação cara que eu nunca vou criticar. Jogador jovem. De todos os argentinos, ele é o mais badalado desses moleques todos que vieram, embora quem tenha me impressionado muito tenha sido o Flaco Lopes do Palmeiras, me impressionou demais. Vamos ver a sequência, né? Mas esse menino, ele vem muito bem credenciado, muito bem. Como é um contrato longo, eu acredito que o Corinthians possa ganhar dinheiro com esse jogador. E isso é contratação pensada. E como você viu aí, ele falou que o Vitor Pereira conhecia e tal, foi indicado. Essa é uma contratação que não é uma loucura para dar satisfação. É uma contratação pensada. Essa foi boa. Tanto é verdade que ele pode fazer as três funções ali no meio campo, já tem entrado nos jogos, já tem mostrado qualidade, é um cara que consegue sair, consegue chegar à frente, e aí a gente fica naquela ansiedade aí pela próxima participação do José Paes, porque pelo que eu tô vendo, o português vai deixar todo mundo legal para as férias de dezembro, né? Tá preocupado com o pessoal. O jogo de amanhã vale muito! O jogo de amanhã vale decisão, mas não pode machucar. Se tiver que machucar, machuca. O que vale mais, o jogo do Flamengo ou o jogo de amanhã? O jogo de amanhã vale. Será que o cara não consegue? Qual vale mais, jogo de amanhã ou o jogo do Flamengo? Agora o jogo de amanhã. Vale mais? O Flamengo está praticamente fora, porque o seu Vitor Pereira poupou tanta gente que estragou o primeiro jogo. Tá. Ele já praticamente chega morto no Rio de Janeiro. Então amanhã tem que entrar com força máxima. Para pegar o Palmeiras na outra semana. Sim. Não, mas ele vai mesclar. Se ele tivesse colocado o time titular, que você chama de titular do Corinthians, ele ganhava do Flamengo. Não, talvez não pudesse ter tomado 2-0. Tomava 3, 4. Ah, então tá bom. Gente, eu só não entendo. Por que não bota o time melhor que tiver amanhã e contra o Flamengo? Isso. Porque eles não aguentam. Não é possível, Flávio. É possível, sim. Não é assim. Por que ele não faria isso? Porque são técnicos que só estão hoje, a grande maioria é só com a planilha médica, e todo respeito aos médicos, aos fisiologistas, mas você tem aqueles que... Às vezes é melhor você... Você perde o jogador. Vai fazer o quê? Com esse elenco fabuloso que o Corinthians tem, você então você fica poupando e não ganha nada. Então não adianta. Você vai contratar o jogador para jogar 3 jogos, machucar e ficar 10 fora. Não adianta nada, ué. Mas nas férias eles vão estar legal, gente. Em dezembro vai todo mundo pra praia, pro Caribe, os milionários, sem lesão, não vai sair ninguém mancando. Eu acho que tinha que ir com um time forte em todos os jogos. E se lesionar? E se minha mãe fosse você vai preservando. É assim, ó, primeiro jogo joga todos os fortes. No segundo, 3 já ficaram no caminho. No terceiro, mais 4. Aí vai jogar com a mula, com os miúdos dos miúdos. É de 10 em 10 dias que o jogador de futebol pode jogar, na sua concepção? É assim que funciona? Depende do jogador. O Renato Augusto, o William, os caras... Mas não estamos falando de Renato Augusto, falando do Fábio Santos. Daqui a pouco vai ter mais Corinthians pra eles discutirem. Deixa eu dar um recado aqui importante. Palmeirenses, ligados agora. Seu Vladimir, tá na hora do Verdão. Direto da Academia de Futebol Silver. Vem contar como que tá a negociação com o Bruno Tabata. Bruno Tabata. Finalmente vai ter acordo, né, Silver? A negociação já está no final, Michele. O Palmeiras subiu um pouquinho a primeira pedida, o Sporting de Portugal aceitou um pouquinho menos do que havia pedido no início e vai dar negócio. A imprensa portuguesa já dá como certa a vinda do Bruno Tabata para o Palmeiras. Ele é um atacante que atua pelo lado direito, é canhoto, viria para a função do Scarpa, que está de saída no final da temporada. O contrato deve ser até 2026, um contrato longo com esse jogador, o Bruno Tabata, de 25 anos. A respeito do Palmeiras, que se preparou aqui mais uma vez para o jogo de domingo contra o Goiás, Verdão defendendo liderança isolada, tentando até abrir uma distância aí para a concorrência, já praticamente 40 mil ingressos vendidos para Palmeiras e Goiás, o clássico alviverde pelo Brasileirão domingo no Allianz Parque. Boa notícia, né? O Rony, que está praticamente um mês fora
com lesão muscular, já havia se recuperado. O Abel preferiu não convocá-lo para o jogo contra o Atlético pela Libertadores, justamente para colocá-lo na partida desse domingo contra o Goiás, para o Rony pegar um pouquinho de ritmo de jogo, confiança e retornar inteiraço mesmo no jogo da volta contra o Galo na semana que vem. O Rafael Veiga, como eu antecipei ontem para vocês, passou por exame de imagem, tomou uma pancada forte nas costas, não tem lesão, está machucado, está em tratamento, deve descansar nessa rodada para tentar retornar contra o Galo. Essa é a expectativa do Palmeiras. 3 jogadores fora de combate no domingo diante do Goiás. Jogadores suspensos. O Marcos Rocha, lateral direito titular, o Piquerez, lateral esquerdo titular, e o Murilo, zagueirão titular, vão cumprir a automática. No caso desses 3 aí, o Abel deve simplesmente colocar o Mike na direita, o Aderlan na esquerda e o Luan no miolo de zaga. Michele. Muito bem, Silver. E aí, Flávio e Garrafa? O Palmeiras tem que segurar a onda porque o jogo, claro que foi um ótimo resultado lá no Mineirão, em cima do que estava acontecendo. Mas está tudo aberto. Não adianta dizer que não está, que está aberto, sim. O time do Galo é perigosíssimo, tem jogadores de um nível muito alto, especialmente o Hulk, e o Palmeiras não pode vacilar. Não dá para dizer que já passou, não. Está muito longe disso. Então tem que dar uma segurada. O Palmeiras é muito superior ao Goiás, então nem precisa da força total para conseguir o resultado, embora o Goiás venha como franco atirador. É sempre um pepino, né, jogar contra franco atirador. Mas acredito que o Palmeiras tem elenco suficiente para botar um time bem legal, bem forte, ganhar aqui e aí no jogo contra o Atlético, seja o que Deus quiser. Né? O Abel, que também é português, ele quando chegou aqui, ele tinha a mesma mentalidade do Vitor Pereira. Lembra o que ele fez no Campeonato Paulista? Na primeira participação dele como técnico do Palmeiras, colocou a molecada para jogar, o Palmeiras quase não se classificou para a fase segunda, né, a fase mais fácil do campeonato, ele não passou da fase mais fácil, aí conseguiu passar, chegou à decisão e perdeu o título. E tomou pau pra caramba, e ele entendeu o quanto era importante o Campeonato Paulista. O que fez o Abel esse ano, disputou o Paulista com seriedade. Resultado, campeão paulista. O Vitor Pereira chegou aqui, ele acha que está na Europa, então ele fica escalando o Corinthians de acordo com a planilha só do médico. Ele tem que entender que, por exemplo, não nesse final de semana, no outro, tem Corinthians e Palmeiras. Nossa Senhora. Vitor Pereira, Corinthians e Palmeiras. Vale mais que o brasileiro. Ele precisa entender isso, ele não entendeu ainda. Então, está poupando para esse jogo. Tá. Bom, Silvestre está esperando para dar mais informações aí do Palmeiras pra gente. Silver, o goleiro Everton falou hoje no Verdão? O que ele disse, hein? Depois do treinamento, ele concedeu uma entrevista à TV Palmeiras, é o que temos para o momento, já que não podemos adentrar aos CTs dos clubes de São Paulo. O Santos é que tá dando uma brechinha de vez em quando aí, São Paulo também um pouquinho, mas enfim. E o papo tá bom aí, o Flávio Prado e o Garrafa tão cestando bonito hoje. Vamos direto pro Everton, projetando o jogo de domingo contra o Goiás. O Allianz Parque estará lotado de novo. Fala, o Everton. Sem dúvida, acho que é manter essa mesma parte mental também, porque a gente sabe que é brasileiro e a gente sabe o quanto é difícil, não existe jogos fáceis, ainda mais falando do retorno, é sempre a parte do campeonato muito mais difícil, onde não dá para se recuperar mais pontos, tudo que tiver em disputa não tem mais chance de recuperar, então a gente sabe que dentro de casa, mais uma vez, o nosso torcedor vai encher o estádio, vai nos apoiar como sempre tem feito e tem tudo para ser mais um grande jogo. A gente sabe que vai ter que pagar um preço, o Goiás é uma equipe que vem crescendo na competição e não vai dar nada de graça para a gente vai ter que fazer por merecer, vai ter que competir, vai ter que se dedicar muito porque vai ser um jogo duro. A gente espera que domingo todo mundo esteja aí no seu 100%, no seu nível de concentração máximo e fazer aquilo que o Abel pede sempre, que é o nosso melhor dentro de campo, cada um nas suas tarefas, cada um focado naquilo que tem que fazer e quem sabe aí somar mais 3 pontos na tabela do Brasileiro, que é muito importante para a gente dar continuidade aí na nossa caminhada. O Everton, goleiraço do Palmeiras, que pega o Goiás domingo pelo Brasileiro em casa, Allianz Parque lotado. Na quarta-feira tem o jogo da volta contra o Atlético Mineiro, também no Allianz Parque. O Palmeiras precisa de uma vitória, assim como o Atlético, para avançar para a semifinal da Liberta. E no outro domingo tem o grande jogo contra o Corinthians no Allianz Parque pelo Brasileirão, pessoal. Beleza. Bom, que sequência maravilhosa de na Arena Itaquera o jogo. Na Arena, né? Então, beleza. Bom, o Palmeiras claramente aí vai dar uma segurada nesse jogo, né? Mas dá para fazer um time muito forte. E o jogo do Corinthians é dependendo do que acontecer, pode ser até uma decisão de liderança, né? É bom os dois se cobrirem,
porque tá chegando um trem rubro-negro aí meio pesado, né? Não deixa o Flamengo chegar. Não deixa o Flamengo. O Flamengo tá montando, tá de novo jogando futebol bonito, tá jogando futebol envolvente com grandes jogadores. O Palmeiras tem mais consistência. O mental do Palmeiras é muito forte, né? Mas, cuidado. E a vantagem que o Palmeiras tem, ela é muito boa. Então, o Flamengo, Flávio, eu concordo com você. O Flamengo, você vê a possibilidade de crescimento, de chegar. Eu acho que o Flamengo vai fazer mais pontos que o Palmeiras no segundo turno. Eu só não sei se o suficiente para tirar a diferença. Perfeito, estamos pensando igual. Aí, a gente volta lá nesse Corinthians e Palmeiras. O Corinthians, ele precisa amanhã, para valorizar mais esse jogo do próximo domingo, o derby, que por si só já tem o seu valor, o Corinthians precisa ganhar amanhã para chegar com 4 de diferença para o Palmeiras e aí tentar vencer o Palmeiras para a diferença cair para 1. Porque se amanhã ele põe lá, não, tá com dorzinha aqui, amanhã é decisão. Se perde amanhã, no jogo de domingo... Vai ficando uma distância, vai deixar o Palmeiras desgarrar. O Flamengo pode buscar, o Corinthians, com esse negócio de poupar todo mundo, não consegue. Acabou a espera. A troca envolvendo Corinthians e Santos finalmente se concretizou. Foi anunciado. O Peixe confirmou hoje a contratação do meia Luan por empréstimo do Timão. O jogador de 29 anos assinou contrato na Vila Belmiro até o final do Brasileirão, com opção de renovação por mais uma temporada. O Luan estava sem espaço no Corinthians, nem chegou a jogar sob o comando do Vitor Pereira. Ao todo foram 80 jogos, 11 gols no clube do Parque São Jorge. Vamos ver agora como que vai ser no Santos, né? E hoje o Peixe também anunciou a chegada do lateral direito Nathan Santos, que estava no Boa Vista de Portugal. Vai dar certo o Luan no Santos, sim ou não? Nossa, eu tô torcendo muito pelo Luan. Eu adorei essa oportunidade. Essa mudança, que ele vai ter. Né, de Ares. No Corinthians não ia dar, eu adorei. Tomara que dê certo, tô torcendo muito pelo Luan, tô mesmo. E aí? Eu não gostei dessa caridade, não. Não gostei dessa caridade. A diretoria do Corinthians tem que explicar porque ela está dando o Luan ao Santos e pagando R$800 mil a esse jogador para ele jogar com a camisa do Santos. O Corinthians vai continuar pagando? É isso. Na íntegra o salário do Luan. Mas ele vai jogar, né? Deixa ele jogar. Por que ele não joga no Corinthians? A diretoria tem que explicar o que aconteceu com o Luan, Flávio. Vamos ver ele jogar. Eu não sou contra, pelo amor de Deus, se tem um problema pessoal, eu não sei. A diretoria tem que explicar o que aconteceu. É inadmissível você... Isso é verdadeiramente um empréstimo. Eu pago 800 mil para você jogar? Isso não é empréstimo, isso é um presente, então. Peraí. Vamos acionar novamente o Zé Paz na nossa redação? O Zé, chega mais. O Vitor Pereira definiu a escalação para enfrentar o Avaí amanhã? Pois é, Michele, a gente só fica sabendo da escalação uma hora antes da partida. O VP, ele não revela a escalação, claro, pra gente da imprensa. Os jogadores já devem estar sabendo com certeza absoluta, mas vamos colocar aí na tela um provável Corinthians que entra em campo amanhã para pegar o Avaí, pro Garrafa ficar louco da vida. Coloca aí na tela, Luiz Ricardo Fini, o provável timão que entra em campo amanhã, então, com Cássio no gol. Aí nós vamos ter o Rafael Ramos ali na lateral direita, com o Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos do lado esquerdo. Provavelmente esse deve ser aí o setor defensivo. O Fausto Vera deve entrar no meio na vaga do Maicon, que está machucado. Rony e Juliano. Lá na frente, Adson ou Mosquito, Giovani ou Júnior Moraes. Com Roger Guedes, este muito provável Corinthians mistão, reserva, aí vocês vão falar para mim. Renato Augusto, como você dizia aí anteriormente, viu, Michele? Treinou normalmente hoje lá no CT Dr. Joaquim Grava, deve ficar no banco nessa partida de amanhã contra o Avaí, já visando o jogo contra o Flamengo. Então ele deve entrar uns minutinhos aí lá na ressacada para já tá pensando no outro jogo contra o Flamengo na próxima terça-feira, para aí sim jogar, entrar em campo, tentar ajudar o Corinthians, que precisa reverter esse placar de 2-0 aí que sofreu na ida. O Ramiro, jogador que voltou de empréstimo lá do mundo árabe, recebeu a camisa 17 do Corinthians, vai ser utilizado pelo técnico Vitor Pereira no restante da temporada. Matheus Vital, o VP, ainda está pensando. Só para a gente encerrar aí o boletim do Corinthians, viu, Michele? O William, o portal Gol, lá da Inglaterra, disse que o Fulham estaria de olho no William na contratação desse jogador, que veio justamente do Arsenal, do futebol inglês, agora para o Corinthians. O Corinthians promete fazer jogo duro para não liberar o William lá para o Fulham, viu, Michele? Volto contigo, beijão para todo mundo aí. Bom, aí só falta isso também, o Corinthians liberar o William, acho embora. Que o Corinthians deveria facilitar a vida do William dentro daquilo que a gente tem ouvido, de que ele está... A família dele não se adaptou, ele está muito infeliz. O Corinthians não é instituição de caridade, não. Eu sei, mas eu não falei para dar de graça, não. Faz um acerto precisa ver se ele quer, como é que tá isso aí. Então, por isso que eu estou falando. Vamos cumprir o contrato. Exato, o que a gente sabe é que a família não se adaptou, ele não era o que ele imaginava. Quanto tempo ele está aqui? Não tem nem um ano, demora para adaptar. Mas a família dele é inglesa, né? As crianças, tudo. E aí ele der para lá, não estou falando
andar. Faz um acordo, faz um acerto, facilita a vida dele. Como deveria ter sido feito. Deixa ele voltar para a Como também deveria ter sido feito um acordo com o Luan. O Luan quer jogar, então? O Luan não tem, ele não faz nada no Corinthians. Ok, abre mão de metade do salário para jogar no Santos, abre mão de metade do contrato e pega o passe. Qual a vantagem que o Corinthians tem? Foi um acordo que eu discordo completamente. Que ele deve ter os seus motivos para liberar, e eu estou muito ansioso, estou torcendo demais pro Luan dar certo no Santos. Ó, fechamos o giro de repórteres da semana com o Silvestre. Ontem você falou, Silver, sobre as informações de treino, né, que as suas fontes passaram. Hoje tem mais alguma novidade no time do Rogério Ceni? Aquelas minhas duas fontes, né, Michele? Ó, viram ontem o Patrick treinando no time titular, na ponta esquerda, depois de um período afastado, aí se recuperando de dores musculares. O Patrick deve ser a grande novidade. O Rogério Ceni, a tendência é que ele coloque em campo amanhã contra o Flamengo um São Paulo competitivo, mesclado, talvez poupe algum jogador, sim, mas não vai colocar também um time reservão, porque senão vai levar a bucha do Flamengo, mesmo com o time reserva do Flamengo, que é muito bom. O jogo vai ser no Morumbi, cheio. São Paulo está em 10º lugar na tabela, 7 pontos abaixo do G6 e a 6 da zona do rebaixamento. Então é bom se coçar para depois não chorar o leite derramado mais para frente aí no Campeonato Brasileiro, Michele. Beijo, bom final de semana. Aliás, beijo pro gordo. É isso aí. Um beijo grande, Silvestre. Olha, resultado da nossa enquete. De olho na Libertadores, Corinthians e Palmeiras devem escalar reservas no final de semana? A maioria respondeu que nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Como assim? 34% dos tem que jogar com o titular. Tem que jogar tudo com o titular? É o que o povo, é o que eu acho. O Corinthians também. O Corinthians tem. O Palmeiras dá para dar uma mesclada aí. Porque o Palmeiras tem muita peça, tanto faz. Adianta preservar os caras e cair fora do campeonato, não adianta nada. O meme que... Né? Só botar essa colher de chá, pra você dizer que eu não sou seu amigo. Sabe por que o Luan foi pro Santos? O técnico aprovou, o Lisca doido. Ele é doido, né? Por isso que ele quer o Luan. Então, mas é isso aí. A história do Luan, ela precisa... Ok, eu acho que todo mundo tem direito de trabalhar e tal, mas o Luan podia ter cedido. Ó, eu vou abrir mão de parte do meu salário. Não, que precisa de explicação, precisa. Mas que ele precisa trabalhar, precisa. Isso aí, tá, não sei por quê, eu tô achando que ele vai dar muito certo lá. E tomara que dê mesmo. Tomara. E aí, por que não deu certo no Corinthians? O Corinthians pode ficar sem uma vaga de Libertadores. Vai que o Luan dá certo. Vai que o Luan dá certo no Santos. O Corinthians briga por uma vaga de Libertadores lá na frente. O Santos passa o Corinthians graças ao Luan. Parabéns à diretoria do Corinthians. E vai ser aquele tipo de empréstimo assim, que aí contra o Corinthians o Luan não pode jogar? Não sei, né? No mínimo deveria ser isso, né? Provavelmente. No mínimo deveria ser isso. Mas acho que já o negócio tá tão vergonhoso que fala pra jogar contra o Corinthians também. Vai ficar legal. Ó, domingo, Mesa Redonda Futebol Debate, 9 da noite, né, Flávio? Convidado especial. Eduardo Batista vem contar uma história legal pra gente aí e vamos pegar firme toda essa brigaeda do final de semana e, claro, Libertadores. Projetando Libertadores e o clássico do outro final de semana. Isso, tá certo. É, isso aí. Equipe trabalhando com muita coisa bacana. E na sequência do Mesa Redonda teremos o Papo de Campeões do Paulo Sérgio, entrevistando. Quem que é esse domingo? É o Márcio Santos, não é o Aldair. O Aldair ainda não gravou. Não é o Márcio Santos que fazia aquela zaga bacana. Jogava muita bola. Nossa, muita bola. Demais. Muito legal. Excelente. Ele é divertido. Ó, acabou, turminha. Foi muito legal passar mais essa semana com vocês. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela audiência. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa. Tchau, Até gente. domingo a gente se encontra no Mesa Redonda. Tchau. Valeu.